Mas eu não conheço. Entendi. Porque eu sempre conhecia o Molocô de culto, o Molocô nação. Culto de nação, o Molocô. Porque o Molocô tradicional tem raiz. Então como é que Tem era nação. esse culto de nação Molocô? Cultuava-se orixá. Só que não tinha a mesma iniciação Do candomblé. que o candomblé. Do mesmo jeito que o batuque cultua orixá e não tem o mesmo processo iniciático. Mas não Mas era... tem iniciação no Molocô? Tem. Tem um processo iniciático. Abre-se incisões também. Não passa pelos mesmos processos que o candomblé. Mas ocorre ali um processo de iniciação. Ai, mas dentro do candomblé a iniciação de um molocô não é válida. De fato, mas a do candomblé também dentro do molocô também não é válida. Também não é. É uma coisa que as pessoas não falam. Mas pro molocô de nação, seja a Banto, seja a Nagô, seja a Macumba, que era a nação que eu fazia parte, indiferente de ser feito no candomblé. Porque os seus anos de santo no candomblé, se você chegar dentro de um molocô, você começa de baixo de novo. Porque são cultos distintos. Não é porque leva o nome do orixá que você vai chegar de um pro outro. Desde quando um candomblecista chega num batuque podendo ser o bambambam? Ele não é aprontado no batuque. Ele pode ser iniciado no candomblé. Mas se você não é iniciado naquele culto, naquela tradição, a sua iniciação não vale de nada. Você tem que começar do zero mesmo. É a mesma coisa que tentar pagar real com cruzeiro. Não dá certo. É verdade. Então as pessoas elas tendem a querer menosprezar. Eu fui muito feliz no Molocô durante o tempo que eu fiquei. Eu fui muito feliz. Eu só depois saí e foi isso. É uma ordem natural ali, não foi nada de treta. Foi, nem nada. não, porque a minha dirigente, ela ainda tá viva, ela tem Alzheimer. Então o barracão fechou, porque ninguém quis dar continuidade. Não tinha uma herança ali, não tinha Não, ninguém que não pegasse a herança. Né? Eu já ia no candomblé, porque quem me raspou no santo, eu não vou citar o nome dele, porque a gente não se dá bem hoje em dia. O dirigente que me raspou, eles eram conhecidos. Eles eram amigos. E eu não tava mais querendo ficar no Molocô, mas eu não queria perder o culto ao catiço, aos espíritos. Porque o candomblé dele era de queto. Então raramente tinha um toque de entidade. Eu falei, eu posso continuar cuidando no catiço na casa da mãe Lourdes e fazer o santo com o senhor? Ele falou, pode. Não tem problema nenhum. Então assim, foi feito. Então eu fiquei em 2 casas simultaneamente. Não perdi a função de nenhuma. Porque eram dias opostos. Então eu consegui manter, aí eu fiz o santo e tô feito até hoje. Inclusive esse mês eu completo 9 anos de santo. Caraca. Tem que ir né? renovada, é 7, 14, né? No candomblé? É. 1, 3, 7. Tem algumas nações que pagam 5, mas na nação que eu fui feita, não. E na que eu estou também, não. É 1, 3... 1, 3, 7... Aí depois... 14. 1, 3, 7, 14, 21. Pergunta do Digo, posso ler? Pode ler. Aqui, cai no que a gente tá conversando agora, tá? Eu tirei print, mas eu vou puxar aqui na conversa. Digo Black Wolf pergunta, nesse começo que a Mama relata, qual foi o maior aprendizado que teve e pode compartilhar? Maior aprendizado... Cara, por tanto culto que eu passei, por tanta casa que eu passei, eu acho que o maior aprendizado que eu tive sempre foi realmente a integridade e respeito aos mais velhos. Eu posso ser a melhor filha de santo do mundo, não sei nem se minha mãe tá assistindo isso. Se tiver, mãe, bença. Mas eu sempre tive muito respeito aos mais velhos. E é uma coisa que eu prezo muito aos meus filhos. Muito. E isso é uma exigência, não é opcional. Tanto que acho que é o primeiro terror que eu toco neles em casa. Fala assim, a minha mãe de santo não é você pra nenhum de vocês. Ela é senhora. Se eu escutar algum de vocês chamando a minha mãe de você, a gente vai ter problema. Ela é senhora. Porque quando vocês estavam sendo paridos, a minha mãe já estava sendo iniciada. É uma forma de demonstrar respeito pela pessoa. Eu tenho muito respeito pela minha mãe. Muito respeito pela minha mãe. Não sei se sempre eu consigo transparecer isso. Eu espero que sim. Mas eu tenho uma visão muito centrada. Que é realmente com os que vieram antes que a gente entende o que vai acontecer depois. O aprendizado você tira dali. Exato. Então, assim, todos os cultos que eu participo, porque eu tenho os meus direitos tomados, a minha casa aberta em Quimbanda. Sou iniciado no candomblé, mas eu também faço parte da Jurema por conta da minha mãe. Né? Eu tô na Jurema Sagrada. E independente do culto, é uma coisa que eu valorizo muito. Porque agora tem essa questão do PDF. Agora tem o PDF, tinha a época das cartas e tal. Mas a gente tem que lembrar que sempre foi uma tradição oral. E sabe explicar bem quem aprendeu antes. É o famoso só levanta pra ensinar quem sentou pra aprender.
Então eu sempre prezo muito pelo respeito ao mais velho. Muito. E isso é uma coisa que pra mim não tem negociação. Eu acho que eu não consigo nem imaginar o que eu faria com um filho meu se ele respondesse minha mãe de santo. Eu acho que eu não imagino. Eu iria parar numa delegacia. Porque se você não tratar de uma forma que você respeite os mais velhos, eles não vão te repassar o aprendizado, a vivência que eles tiveram. E é que nem você falou, a religião ela acaba em si morrendo. E esse é o princípio da morte da religião. Porque quantos mais velhos já não se foram que levaram muitos ritos e não passaram pra frente? E a gente não vai saber nunca. Tem ritos que a gente não vê mais. Tem ritos que a gente realmente não vê mais. Que não descem mais. Tem entidades que nem aparecem mais. Você vê um médium agora fazendo marmota. Por quê? Porque ninguém vê. Porque ninguém procura saber. Então existem muitas dessas questões que é a perda do interesse. Isso é triste. E esse negócio degladia contra o ponto, né? Que eu falando sobre as entidades acabarem não vindo mais. Degladia com o ponto de que quando uma entidade começa a ficar conhecida, várias dessas começam a aparecer. Uhum. E aí que mora o perigo de novo. Conhecida você fala na parte de hypado, engajamento. Exu do Ouro, recentemente. Exu Lúcifer. Não tinha. Era raríssimo. De repente, agora todo mundo roda. Exu do Lodo. Então começando já tem mais surgir. Inclusive, galera, comecem a deixar minha pombagira famosa, que eu quero conversar com ela em outros couro, viu? Não é? Mas é Qual verdade. que é a sua pombagira mesmo? Sou de Maria Rosinha. Maria Rosinha. Uma querida. Uma flor de mulher. Deus me perdoe. Vai que sua pombagira ganha um iPhone aí. As pombagiras é só pra amigo, gente não top. dá muito certo. Se ela já quebrou um celular meu na mão, acho que não vai ser um iPhone que ela vai poupar. Inclusive, essa é uma história maravilhosa. Que eu gastei o dinheiro do orô dela. Foi triste esse ano. Eu inventei porque eu queria um celular novo. Aí eu comprei. Só que, junto do dinheiro do celular, foi o dinheiro das galinhas dela. Puta. Pois ela quebrou o celular no meio, jogou no assentamento e falou: meu orô desse ano é esse aqui. Já que eu não ganhei frango, é isso que eu vou comer esse ano. Então, aí, ó. Caralho. Uma querida. Um doce. E aí você só tem que aceitar, só. Eu vou contestar com ela. Rapaz, o tanto que eu já apanhei dela, eu vou contestar. Eu era muito briguenta. Eu era difícil até com entidades minhas também. Já pensou em se distanciar das entidades por causa disso? Tipo, sabe aquele desgaste? Uhum. Eu acho que no começo você é muito testado, né? Muito testado, assim, tipo... No geral, assim, as pessoas são muito testadas. Eu acho que eu fui mais testado na Kimbanda do que qualquer outro culto que eu pisei. Eu fui muito testado. Porque quando eu me meti na Kimbanda, eu olhei assim: ah, legal! Exu e Pombagira! Festa! Quando eu cheguei lá, eu falei: não foi isso que me venderam. Festa lá no meu ilê. Eu cheguei e falei assim: gente, não foi o que me prometeram. Falaram que era só vestir preto e incorporar. Aham. Quando eu cheguei na Kimbanda, quando eu entrei numa Kimbanda e eu vi que ali eu seria testada pra provar que eu era merecedora de um espírito pegar o meu corpo, eu falei: gente, não foi isso que me prometeram, não. Não me falaram. Falaram que eu ia aprender a fazer muita macumba pra destruir a vida dos outros aqui. Que é só... Essa foi minha ganância no começo. Foi. Inclusive, a primeira quimbandeira que eu conheci já veio aqui, que foi a Mama Carla. Cara, foi recente. Quando eu estava no ensino médio, tinha uma professora de geografia que conhecia a Mama Carla. E aí ela chegou e falou assim: e eu tenho uma amiga quimbandeira, que ela é isso e aquilo. E eu comecei a acompanhar a Mama Carla. E eu achava ela incrível. Gente, ela foi pioneira na minha região. Primeiro templo de quimbanda aberto por uma mulher. Tá vendo aí? A gente entrevista aí, às vezes o pessoal nem imagina. Uhum. Ela teve que morder muito pro povo parar de latir pra ela. Ela foi uma pioneira da quimbanda na região de Campinas. Como mulher, foi a Mama Carla. Isso não tem discussão. E eu comecei a acompanhar o trabalho da Mama Carla até que eu fui parar num templo de quimbanda. Mas não dela. Não dela. Dela não. E aí, porque pra mim era longe. Entendi. Longe na época. Que eu não podia ficar fugindo tanto assim, né? A região não tava... Tinha né? um raio. Tinha um perímetro. Então, eu comecei a procurar poucas informações sobre Kimbanda. Porque até antes da pandemia, até o que tinha na internet era duvidoso. Porque eu não sou a favor de procurar em internet sobre fundamento. Nunca fui. Só que eu não achava ninguém, porque eu queria conhecer algum quimbandeiro. Que quimbandeiro que eu conhecia? Nenhum. Ou a galera era do candomblé, ou era de Umbanda. Nem de Jurema eu tinha ouvido falar na época. Vixe, imagina. Jurema era cachorro do mato ainda. Então, eu falei assim: não, eu tenho que dar um jeito. Acabei que fui parar numa casa de quimbanda, cara. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei: não foi o que me prometeram.
E aí, quando eu cheguei, que foi a casa que eu me iniciei, quando eu cheguei e eu descobri o que era quimbanda de verdade, eu fiquei apaixonada. Mas no primeiro momento eu fiquei decepcionada. Porque eu falei, nossa, eu vou aprender magia, feitiçaria. Eu lembro até hoje. Na hora que eu entrei, assim, oficialmente pra casa, eu falei, eu quero aprender a fazer magia. Ela falou assim, tem a primeira magia que você vai aprender. Eu falei, qual? Você vai lavar a louça. Essa é a primeira magia. E não é Caraca, incorporado. Em casa já não lavo, já... A E mãe não é pega- incorporado. Fiquei pé da vida. Fiquei pé da vida. Mas depois de uns 3 anos dessa situação, ela me explicou porque que a primeira coisa que ela mandou foi lavar a louça. Ela chegou, você lavou os alguidares? Eu falei, lavei. Você lembra o que tinha em cada um deles? Falei, um tinha isso, um tinha aquilo, tinha aquilo, tinha aquilo, tinha aquilo, tinha aquilo. Ela foi falando que você lavou foi pra isso. E ela demorou quase 3 anos pra me contar. Da primeira louça que eu tinha lavado. No barracão. Cara. E eu lembrava do que eu tinha lavado. Eu tava tão porque pé da vida, eu fiquei com tanto ódio. Fica marcado, não tem como. Eu fiquei com tanto ódio que eu não consegui esquecer do que eu tinha lavado na louça. E aí ela chegou pra mim e falou assim, mas quimbanda significa cura. Quimbandeira é que ele tem que saber curar primeiro pra poder derrubar alguém. E eu tinha uma visão assim, eu falei, mas não é só sangue, bruxaria e diabo, não é isso não? Era a minha cabeça, eu era ignorante também. Aí que ela era a coisa, eu não era mais ignorante referente ao candomblé, mas eu era ignorante referente a quimbanda até o momento que eu entrei em uma. Aí eu entrei numa quimbanda e falei, mas primeiro você tem que saber curar alguém. E quimbanda não é feita só de sangue. E foi o maior choque pra mim. Eu falei, como que quimbanda não é feita só de sangue? Achou que ali ia ser um genocídio, né? Nossa, eu achava que eu ia matar uma galinha por dia. Eu jurava, na minha cabeça era isso. Que ia tombar um bode por semana. Cheguei e falei assim, não, ó, vai usar isso aqui, isso aqui. Eu falei, folha? Você tá falando essa porra? Que folha? Folha pegando na árvore, pegando no mato. Folha? Ervas? Pra quê? Planta? Pra quê? A gente não usa só sangue, cachaça, não? Foi o primeiro pensamento que eu tive. Cigarro. E ela deu muita risada na minha cara. Ela riu da minha cara. Minha mãe, ela riu da minha cara. Ela falou, você precisa aprender muito. Você tá engatinhando. Ela nem engatinhando, você é um feto ainda. O dia que eu te parir, você vai entender.